Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Só quem está feliz, diga amém. Só quem está muito feliz, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Amém? É para Jesus todo louvor, é para Jesus toda honra e é para Jesus também, queridos, toda glória. Amém? Que maravilha poder estar ministrando, pregando nessa noite, o último dia do ano de 2023, dia 31 de dezembro de 2023, agora são 22 horas, 48 minutos, 32 segundos. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque o ano literalmente está chegando ao final. E muitas vezes você que está aqui hoje, você que talvez vai me ouvir depois aí pela internet, eu quero dizer para você que para Deus tudo é possível. O ano ainda não acabou, mas pastor, o meu projeto, meu sonho não aconteceu ainda, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, mas e daí? Sabe por que eu estou perguntando e falando para você e daí? Porque não está na tua mão, não está na minha mão, mas está nas mãos do Senhor. E eu sempre costumo dizer algo, queridos, ainda dá? Agora eu vou dizer para você, para acreditar que Deus pode mudar uma situação dentro de 1h10, 1h e pouquinho, meus queridos, isso é só para gente doida, isso é só para gente louco. Mas quem é louco aqui e acha que Deus ainda pode fazer, queridos? Levanta a mão. Deus pode fazer, Deus pode realizar. Talvez Deus não vá fazer da maneira que você quer, talvez Deus não vai fazer da maneira que eu quero, mas Ele vai fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E vou dizer para você, o jeito de Deus, a maneira de Deus é a melhor maneira. O jeito de Deus é o melhor jeito. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, falta um pouco mais de 1 hora para que esse ano venha findar, para que o relógio venha cruzar os ponteiros, meu Pai, ali na meia-noite, e nós estaremos adentrando, Senhor, um novo ano. Pai, eu sei que muitos aqui têm sonhos, têm projetos, alguns que conseguiram realizar nesse ano 2023, alguns de nós não conseguimos realizar aquilo que nós queríamos, mas nós não temos dúvida nenhuma que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Pai, em nome de Jesus, nós entendemos e sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e nesses últimos minutos, dessas horas, ó Deus, que faltam para nós pisarmos, meu Pai, no ano de 2024, o Senhor ainda pode fazer muitas coisas em nossas vidas. Então estamos aqui com a nossa mente e o nosso coração aberto. Além da palavra, meu Pai, nesta noite, que o Senhor venha fazer do seu jeito, da maneira que o Senhor quer, da quantidade que o Senhor quer, do modo que o Senhor quiser, porque nós cremos e sabemos que somente o Senhor é Deus e é soberano sobre todas as coisas. Por isso oramos e agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. E o povo de Deus que está aqui comigo, digam amém. Graças a Deus. Queridos, abra comigo, por favor, então, a sua Bíblia, no livro de Isaías, o capítulo 11, o versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. E nós então estaremos lendo, se você não tem aí a sua Bíblia, se você não conseguiu achar, eu acredito que deve estar já no telão aqui, atrás de mim, e nós estaremos então lendo. Eu vou até ler no telão junto com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo, repita comigo, renovo. De novo, renovo. E um renovo frutificará das suas raízes. Deixa a sua Bíblia aberta, por enquanto estaremos lendo somente esse versículo. Queridos, eu estive aqui na igreja durante esta semana, eu não vou me lembrar o dia agora,
E eu vim aqui para a igreja, eu desci aqui para poder orar, para poder agradecer a Deus pelo nosso ano, por tudo que Deus fez pelas nossas vidas, casa, ministério, que fez pela igreja, que fez pela vida de muitos irmãos que estão aqui. E eu disse: Deus, poxa vida, como que eu gostaria de ter algo para a gente poder trabalhar no ano de 2024. E vocês vão entender já aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para cada um de nós, queridos. E eu lembro que me dobrei o joelho, porque eu sempre oro aqui em uma dessas 3 cadeiras laterais aqui. Eu dobrei o joelho aqui e comecei a buscar a Deus. Sabe o dia que você começa a orar e você começa a buscar, parece que não vem nada na tua mente, não vem nada no seu coração, e eu não estava conseguindo orar. Falei: Deus, mas o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? E fiquei aqui insistindo com Deus, e de repente a glória de Deus começou a descer nesse lugar. De repente o poder de Deus, a graça de Deus começou a invadir a minha vida. E eu ali orando, agradecendo ao Senhor pela igreja, por tudo que Deus fez, pela vida de cada um de vocês. E de repente me veio uma palavra na minha mente, como se Deus tivesse falado no meu ouvido. A palavra renovo. Eu falei: Senhor, renovo, mas e daí? Eu preciso, Senhor, de mais informação. E Deus começou a ministrar, a trazer, a mostrar alguns versículos, algumas coisas. E eu agora estou me lembrando. E isso foi na terça-feira, porque eu já compartilhei isso na terça-feira com os irmãos que estavam aqui na nossa reunião de oração. Queridos, eu comecei a buscar, comecei a orar, fui para a minha sala, abri a Bíblia, alguns livros de estudos ali, comecei a pesquisar a palavra renovo. Quando nós olhamos para a palavra renovo, a gente entende que é algo novo, dá a impressão que é algo novo. Por isso que está ali: um ramo brotará do tronco de Jessé, um renovo frutificará das suas raízes. Então, queridos, renovo é diferente de novo. Amém, queridos? E eu preciso que vocês entendam isso aí, para a gente poder pisar o ano de 2024 entendendo aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para a nossa igreja. Porque eu vim aqui buscar uma direção e Deus nos deu uma direção para que a gente venha trabalhar no ano de 2024. Amém, queridos? Então, renovo é diferente de novo. E eu estudando, orando e buscando ali na sala ali, e Deus foi ministrando no meu coração. Quando nós olhamos para esse versículo, diz assim, ó: um ramo brotará do quê? Brotará de onde? Repita comigo, igreja de Deus: tronco. De novo, tronco. Irmãos, eu não costumo ficar pedindo para você repetir. Não costumo. Mas nesta noite, se for preciso, eu vou insistir com você, sabe por quê? Porque você que está sentado aí, vocês que estão sentados aqui no altar, nós não podemos pisar o ano de 2024 na mesma fé, na mesma visão que muitos estão até agora, já aos 50 minutos de virar o ano, queridos. Então, queridos, vamos acordar, porque muitas vezes não é que Deus não está fazendo, não é que Deus não tem feito na minha vida, ou Deus não tem feito na sua vida. Sabe o que falta para mim e para você muitas vezes, querido? Atitude. Falta atitude para nós. E nós temos aqui alguns irmãos na igreja, alguns testemunhos aqui, porque eu acabo acompanhando a vida de bastante pessoas. Pastor, eu não tinha dinheiro para poder comprar o terreno do lado, pastor, mas eu não entendo como que foi. Eu fui lá, conversei, a porta se abriu, e o terreno já está comprado, e eu já estou construindo. Quem está entendendo, diga amém, queridos. Então, para de falar que, você é porque é Deus. Não, você precisa o quê? Tomar atitude. Então, renovo não é novo. Então, quando receberam, então, a família de Jessé, essa profecia, não era para algo novo, mas era um renovo, porque a família de Jessé, ela já existia. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, presta atenção no que eu vou dizer, pelo amor de Deus.
Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida não é algo novo, mas Deus quer renovar aquilo que já tem, aquilo que já existe. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então você já tem a sua vida, você já tem a tua esposa, tem a família, tem o trabalho, tem a igreja, tem o Brasil, tem Santa Gertrudes, você já existe alguma coisa. Então Deus quer fazer o quê? Renovar pessoas, ou renovar ministérios, renovar casamentos nesse ano de 2024, porque o casamento já existe, presta atenção aqui, o casamento já existe. Então Deus não quer no ano de 2024 te dar um marido novo ou uma esposa nova, não, Deus quer renovar o seu casamento, Deus quer renovar o seu relacionamento, porque você já tem um casamento, você já tem um marido, já tem uma esposa. Pastor, mas eu não aguento mais o meu trabalho. Ei, querido, Deus vai renovar o seu trabalho. Deus vai renovar. Porque você já tem um trabalho. Agora o que você precisa é simplesmente, querido, muitas vezes o quê? Mudar a visão, mudar a maneira de enxergar. Porque Deus vai trabalhar com aquilo que você tem. Amém, queridos? Deus vai trabalhar com aquilo que você já tem. Tem gente que tem tanta coisa, mas espiritualmente não tem nada. Mas muitas vezes psicologicamente não tem nada. Por quê? Porque quando você olha para aquilo que você tem, você não valoriza aquilo que você tem. Mas esse povo passando um momento difícil, meio de guerra, meio de tribulação, porque o povo de Deus sempre foi desobediente. Mesmo no meio da desobediência, vem Deus ali usa o profeta para poder trazer uma revelação que do tronco de Jessé, algo novo, mas do tronco, ele iria ser o quê? Renovado. Quem está me entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Então aquilo que você tem, aquilo que nós temos, querido, Deus vai usar para fazer algo muito grande nesse ano de 2024. Eu tenho ouvido várias profecias, né? Algumas profecias são de Jesus Cristo, que vem de Deus. Algumas profecias são de Baal. Então não ouçam as profecias de Baal. Renove o altar. Coloque lenha nova. Bota água em roda lá. Bota água em volta, ora, porque o fogo de Deus vai descer sobre este altar se você renovar o altar. Não adianta, querido, somente mudar o calendário, não adianta somente mudar ali, né, o ano, e a gente continuar da mesma forma, e nós continuarmos do mesmo jeito. Então, o que foi instituído, o que foi tirado da família de Jessé, do tronco de Jessé, foi tirado o quê? Algo novo? Não, um renovo. Foi renovado, Deus tirou dali, porque Deus usa aquilo que você tem. Perguntaram para certa viúva, o que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada. Aí ela parou um pouquinho e pensou, a não ser um pouquinho de azeite. A não ser um pouquinho de azeite. E a Bíblia diz, você conhece muito bem a história, o profeta diz para ela, então sai na vizinhança e pede vasilhas o quê? Vazia. E quando ela entra em casa com essas vasilhas que estavam vazias, o azeite foi o quê? Renovado, foi o quê? Multiplicado. Queridos, é isso que Deus está nos direcionando para o ano de 2024. Mas só recebe, queridos, só quem entende e para, queridos, realmente de, sabe, viver a mesmice, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, mas pastor isso, mas pastor aquilo. Queridos, é tempo de mudança, é tempo de perseverança, é tempo de crer, é tempo de acreditar. Então veja bem, vem Deus e traz uma palavra, ó Jessé, da tua família, do teu tronco, das tuas raízes, eu vou suscitar um renovo, e o renovo é Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio sim, né, da genealogia, da geração, da família, do tronco de Jessé. Quem está me entendendo, diga amém. Deixa eu perguntar para você nesta noite então, aquilo que o Espírito Santo ficou me cobrando durante todos esses dias.
O que será que Deus vai poder renovar através da sua vida nesse ano de 2024? O que será que Deus pode esperar da sua vida para esse novo ano? O que será que você mesmo pode esperar da sua vida para este novo ano? Já existe alguma coisa, você já tem algo, a sua vida, você já tem um Deus. Agora muitas vezes falta somente um pouquinho de fé, queridos, para você olhar para isso que está acontecendo, olhar para essa situação e dizer: Senhor, eu acredito, estou aqui, suscita da minha casa, suscita da minha família, suscita de mim mesmo algo novo para o reino, algo novo para a igreja, algo novo como testemunho de vida, para que alguém possa ver, para que alguém possa visualizar, e que você possa abençoar, queridos, alguma coisa. Eu sei que 2023 talvez não tenha saído exatamente da maneira que você queria. Eu sei que 2023 talvez pode que não aconteceu tudo aquilo que você sonhava. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você continua acreditando em Deus aí? Levanta a mão. Você acredita confiando em Deus? Se você continua confiando em Deus, se você continua acreditando em Deus, eu digo para você que nós temos ainda alguns minutos nesse ano de 2023 para Deus poder fazer. Quantas pessoas estão hoje aqui, ou talvez algumas pessoas, que decidir e definir e dizer: olha, eu vou entrar o ano 2024 diferente. Mas se a gente continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo pensamento, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, porque eu não perdoo mesmo, porque eu não abro mão, porque a pessoa errou, porque isso, porque aquilo. Gente, mude isso. Mude isso, queridos, mude isso. E permita que da sua casa, da sua família, possa nascer um renovo, possa nascer coisa nova, mas renovada. Estamos aqui nesse endereço há 10 anos, a Igreja Novo Tempo está aqui, e Deus falou muito comigo sobre isso. Muitas vezes a gente, pastor, a gente quer algo novo, a gente quer fazer, a gente quer criar, a gente quer, Deus falou: não, faz 10 anos, já existe um tronco, já existe uma raiz. Eu quero renovar em cima desses 10 anos que vocês estão aqui trabalhando. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas chegarão aqui? Quantas pessoas já foram embora? E quantas pessoas já partiram com Jesus Cristo? Mas independente de qualquer coisa, querido, onde Jesus Cristo chega, Ele muda a situação. Onde Jesus chega, por onde Ele passa, Jesus, quando Ele entra na vida de uma pessoa, a vida desta pessoa não continua do mesmo jeito, não continua da mesma forma. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, que nesse novo ano, que eu acredito, que eu confio, que nós iremos adentrar daqui a pouco, que nós iremos pisar nesse novo ano, que verdadeiramente nós venhamos entender e compreender que existe coisas que nós precisaremos deixar no ano de 2023. Tem coisas que você precisa deixar, tem coisas que eu preciso deixar,
Então você sabe muito bem o que é. Nós sabemos o que é. Então deixe para trás aquilo que não vai gerar vida em você, aquilo que não vai abençoar você, aquilo que não vai te ajudar. Porque o que Deus quer? Ele quer renovar. Ele quer renovar. Então, vem Deus nesse tempo e fez então uma promessa para Jessé. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Mas a promessa, querido, aquilo que Deus prometeu na tua vida, aquilo que Deus prometeu na minha vida, e se é Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Quem tem promessa de Deus aí, diga amém. Então, se você tem promessa de Deus, talvez está demorando para cumprir, você acha talvez que nem vai se cumprir, mas se é Deus quem falou, se é Deus quem disse, vai se cumprir. Porque muitas vezes a gente encontra, infelizmente, principalmente na internet, você liga ali o seu aparelho de televisão, você liga ali o seu aparelho de celular, coloca no YouTube ou coloca em uma outra plataforma ali, homens e mulheres de Deus que deveriam ser de Deus, profetizando, falando, e dizem coisas que não foi Deus quem disse. Queridos, quando Deus não disse, Ele não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Mas se Deus disse, você pode ter certeza que vai se cumprir. Amém, meus queridos? Se Deus não falou, não perca tempo. Mas se Deus falou, está falado. Se Deus disse, meu querido, já era. E quando Deus muda alguma coisa que Ele disse, preste atenção no que eu vou dizer. Porque de repente você pode dizer, mas Senhor, mas pastor, Deus disse para Ezequias que, mandou Isaías ir lá e falar para Ezequias que ele ia morrer. Mas depois Deus mandou voltar lá e dizer que não ia mais morrer. Preste só atenção nisso. Preste atenção nisso. Deus mandou dizer que ia morrer. Amém, queridos? Mas quando Deus decidiu a não matar mais, o que Deus mandou fazer? O que Deus mandou fazer? Mandou voltar lá e avisar. Amém, queridos? Deus mandou voltar de novo lá e dizer, olha, não vou fazer mais, não vai acontecer mais, não vou tirar a vida mais. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando Deus fala, se não for para fazer do jeito que Ele disse, Ele manda voltar. Mas isso é difícil, viu, queridos? Porque a gente não vê na Bíblia isso acontecendo toda hora, não. Aconteceu, sabe por quê? Porque aquele homem que tinha recebido ali um veredito de morte, a Bíblia diz que ele orou, que ele virou para o lado e disse, olha Senhor, lembra-se de tudo que eu já fiz, de tudo que, embora eu não mereça, mas tenha misericórdia de mim. Então a oração tua, a minha oração, pode mudar alguma coisa na nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos seguindo em frente aqui, queridos. Nós vemos que Jessé era um homem que tinha muitas posses, mas para Deus isso não quer dizer nada. Mas Jessé é um homem que tinha uma linhagem. Jessé era um homem que tinha uma família. E Deus pegou então essa geração, esta casa, esta família, fez uma promessa e Deus cumpriu a promessa que Ele fez. Livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículo 15. Jeremias, capítulo de número 33, versículo 15. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo 15. Eu vou começar no versículo 14, queridos. 14, 15 e 16. Nós iremos ler. Jeremias, capítulo 33, versículo 14. Diz assim, dias virão, diz o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca da casa de Israel e da casa de Judá. Então vamos só um pouquinho aqui.
Deus fez uma promessa para Jessé. Amém, queridos? E no versículo 14 ele está dizendo que ele vai cumprir a promessa que ele fez. Versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar de Davi um renovo justo. Ele executará a justiça e o direito na terra. Versículo 16. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará segura. E este é o nome com que será chamado: o Senhor é a nossa, o quê? Justiça. O Senhor é a nossa justiça. Então vamos entender o quê? Deus fez uma promessa na família de Jessé, e Deus vem cumprir esta promessa também na linhagem, no segmento de Davi. Então Deus vem e fala de novo, que vai cumprir, de novo falando de um renovo na vida de Davi. E nós sabemos, querido, que Jesus Cristo é da linhagem de Jessé, mas também é da linhagem de Davi. Então este renovo bíblico, este renovo espiritual, este renovo chamado Jesus Cristo, ele já passou por aqui, ele já esteve aqui, ele já nasceu, ele já viveu neste tempo. Quem está me entendendo, diga amém. E quando Jesus vem e nasce aqui nesta terra, há mais de 2000 anos atrás, é por isso que nós estamos vivendo hoje o ano 2024, porque há mais de 2000 anos, este renovo, ele brotou, ele foi gerado, ele nasceu da geração de Davi, ele esteve por essa terra, ele passou por essa terra, e é por isso que eu e você estamos hoje aqui, falando da palavra dele. E quando ele vem e pisa nessa terra, tudo mudou, até o tempo mudou, começou a ser contado de novo. Por isso que eu disse para você, que onde Jesus chega, existe mudança, existe transformação, existe libertação, existe mudança de vida, e aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Deus prometeu na vida de Jessé, e veio se cumprir na vida de um dos filhos, na linhagem de Davi. Por isso, segure na promessa que você tem. Pastor, mas qual é a promessa que eu tenho? A Bíblia diz que o povo de Deus comerá o melhor desta terra. Mas, querido, quando se fala em promessas, a gente pensa em várias promessas da Bíblia, daquilo que Deus falou e daquilo que Deus fez. Nós queremos para nós, queridos, todas as promessas cabíveis que vêm da parte de Deus. Mas existe uma promessa que nós não queremos. Existe uma promessa que a gente não quer que nem fala nesse assunto. Do pó ao pó. Também é uma promessa. Quem está me entendendo, diga amém. E não é para gelar o coração esta promessa, queridos. É para nós entendermos que quando isso acontecer, quando for para essa promessa acontecer nas nossas vidas, que nós venhamos ter a certeza que nós estaremos voltando para casa para poder morar com o nosso Deus. Nós queremos todos os tipos de promessa, nós queremos todo tipo de pensamento. Tenho certeza que muitos aqui já fizeram muitos e muitos planos e muitos projetos para o ano de 2024. E você está muito certo. Ore por isso. Brigue por isso. Batalhe por isso. Mas você precisa entender que do seu tronco, Deus precisa suscitar alguma coisa. Da nossa casa, da nossa família, Deus precisa tirar algumas coisas. E quando eu digo tirar, é tirar coisas boas, acrescentar em cima daquilo que você tem, em cima daquilo que você é. Porque Deus precisa renovar algumas coisas nesse ano de 2024, nesta igreja. E você faz parte dessa igreja. Pastor, eu não faço parte dessa igreja, estou visitando essa igreja. Então, receba aí esta palavra,
porque é ano de renovo 2024 para nós. Amém, meus queridos? Então, se Deus prometeu, se Deus falou, você pode ficar tranquilo que Ele vai cumprir. E, como eu disse que renovo é diferente de novo, na minha casa nós temos lá um pé de jabuticaba. Eu amo jabuticaba, por isso plantamos um pé lá. E, gente, eu cuido daquele pé de jabuticaba, acho que mais do que eu cuido do Pedro Arthur. Pedro Arthur, de vez em quando, eu dou uns puxãozinho de orelha nele, alguma coisa, né? Mas o pé de jabuticaba não, é podar, é colocar água, é colocar adubo, é colocar esterco, e isso e aquilo. E eu entrei, né, no pai dos inteligentes aí, no Google, né, para poder saber como cuidar de um pé de jabuticaba. E o nosso estava bem assim, bem frondoso, um monte de folha para tudo quanto é lugar, né? Eu entrei na internet e vi que, na verdade, o pé de jabuticaba não pode estar todo fechado. Ele tem que ter corrente de ar para poder passar. E aí fui, comprei uma serrinha, comprei uma tesoura, por causa de um pé de jabuticaba. Meu Deus, hein? Imagina se tem um pomar, aí compra trator para poder, né? E, queridos, e por que eu estou dizendo isso? A questão do renovo, a questão da poda, a questão do cuidado, a questão do zelo e a questão do carinho. Então, esse pé de jabuticaba, queridos, ele era fechado, que não entrava nem ar no meio. E eu fui, tirei todos aqueles galinhos pequenos, deixei só as varas retas, porque, na verdade, é ali que se produz o fruto. Então, eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu notei que, depois de alguns dias, naquele lugar que foi cortado, começou a brotar de novo. Mas como eu já tinha entendido que não era para deixar crescer, o que eu fiz? Cada vez que os brotinhos pequenos começam a nascer, eu vou ali e comecei a tirar os brotinhos. Então, com isso, hoje, se você for lá em casa, o pé de jabuticaba está carregado de frutinhas maduras, pequenas e flor. Por que eu estou dizendo isso, querido? Você vai entender onde eu quero chegar. Na verdade, o pé de jabuticaba, Marquinhos, estava muito bonito, frondoso, coisa linda de se ver. Mas tinha alguns ramos ali no meio daquele pé de jabuticaba que ele não produzia, mas ele tirava a força do pé. E quando eu fui ali, com muita dor no coração, né, alguns galhos, estava até bonito, eu falei, mas tem que podar. Como eu entendi que tinha que deixar ali as varas retas, principalmente, para que ele pudesse produzir, foi exatamente isso que eu fiz. Eu podei o pé de jabuticaba, e hoje, ele está carregado. Queridos, eu não arranquei o pé de jabuticaba e plantei um outro no lugar.
indo não mais aonde eu cortei, mas no topo. E quando esses galinhos começam a sair no topo, quando esses brotos começam a sair no topo, eu consigo ver crescimento. Queridos, então tem pessoas aqui, talvez até comigo mesmo, porque eu já tive que tomar uma atitude, uma decisão, na minha casa, com a minha família, sentamos, conversamos, já projetamos alguma coisa para o ano de 2024, mas uma decisão, uma atitude que nós precisaríamos tomar o quê? Juntos. Então alguma coisa na minha casa já começou a poda, já começou a ser podado, mas no momento doeu um pouquinho. Mas deixa eu dizer para você, querido, para que haja renovo, é preciso haver a poda. Mas quando há a poda, você vai começar a produzir, você vai começar a enxergar, a entender que muitas coisas, ei, preste atenção, não sei para quem é isso. Queridos, tem alguma coisa que talvez vai ser tirada de você, e você não está entendendo agora, talvez pode ser que vai doer, mas deixa eu dizer para você, é necessário que seja tirado para que você possa produzir mais. Quem está me entendendo, diga amém. É preciso tirar, porque muitas vezes nós estamos tranquilos, nós estamos acomodados, e Deus não quer ninguém acomodado no ano 2024. O ano 2024 é ano de poda, é ano de conserto, é ano de você realmente ver que você tem condição de produzir mais. Aqueles galhos que eu tirei da jabuticabeira não fizeram falta, porque não produziam, mas agora está produzindo. A mesma árvore, na mesma terra, no mesmo lugar, queridos. Então eu creio, em nome de Jesus, que nesse tempo de renovo que nós estaremos vivendo, você vai estar na mesma casa, no mesmo emprego, na mesma família, mesmo casamento, mesmo pai, mesma mãe, mesma esposa, mesmo filho, mesma sogra, mesmo sogro, mesmo pastor. Mas você será renovado, porque terá algumas coisas que Deus vai precisar tirar. Não estou falando de morte, viu, queridos? Não estou falando de morte. Eu estou falando daquele jeitinho brasileiro de ser. Que eu acabei de falar agora. Eu não mudo. Deus vai te mudar nesse ano 2024. Deus vai te pegar nesse ano de 2024, porque é ano de sermos renovados, querido. É só renovar. Você não tem, bom, nem gato tem, né? Mas diz que gato tem 7 vidas. Não, você não tem 7, você só tem uma. Então é com essa minha vida, é com essa sua vida que Deus vai renovar. E você vai ver o quão bom vai ser o renovo de Deus para cada um de nós. Pastor Pedro, mas como que eu posso ser renovado? É muito tranquilo e muito simples. Abra o seu coração, abra a tua mente e fala assim: Jesus, Senhor, Espírito Santo, até aqui, até hoje eu fiz do meu jeito, mas a partir de hoje, eu estou levantando as minhas mãos, eu estou me rendendo ao Senhor. Faça da minha vida do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Queridos, isso às vezes vai doer, mas dentro de muito pouco tempo, chega também a cura. Porque o mesmo Deus que permite a ferida, é o mesmo Deus que permite a cura. Ele permite a ferida, mas o mesmo Deus que permite a ferida, é o mesmo Deus que cura. Como é que pode um Deus desse tamanho? Como é que pode um Deus dessa natureza? Como que existe um Deus? Querido, não existe Deus maior do que o nosso Deus. Não tem um Deus mais poderoso do que o nosso Deus, não tem. Mas eu preciso muito que você entenda isso, para quando você entrar no ano 2024, mas olha, 2023 era bom, hein? Mas já ficou para trás, querido. Precisamos viver algo novo. Precisamos sermos renovados pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E que esta palavra venha entrar no meu coração, venha entrar no seu coração. Então não se esqueça. Eu acredito que de repente pode ser que vai ter no telão aqui alguma coisa. 2024, o ano do renovo. Vamos ser renovados, queridos. Vamos deixar Deus realmente fazer aquilo que Ele quer
fazer, da maneira que Ele quer, da maneira que só Ele sabe fazer, e não adianta eu e você querermos mudar, não adianta eu e você querermos fazer, sabe? Abra comigo, por favor, aí, volta um pouquinho, Isaías capítulo 10, versículo 33, e eu já estou partindo aqui para a conclusão da mensagem nesta noite. Daqui a pouco estaremos já começando aí um movimento de oração aqui neste lugar, porque 2024 já está chegando no final. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 10, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 10, 23. Pois o Senhor dos exércitos, executará uma destruição em toda a terra que já está determinada. Próximo. E assim diz o Senhor dos exércitos: o povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bastão, a maneira dos egípcios. Versículo, volta lá, 10, 11, deixa eu ver na Bíblia mesmo aqui. Deixa eu ver aqui que eu marquei aqui, é mais fácil para mim. Isaías capítulo 10, versículo 33, 34, é isso? Ah, está o 24 lá, é por isso. 33 e 34. Agora o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão derrubados, e os mais elevados serão abatidos. Cortará o emaranhado da floresta com o machado, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Olha só, vamos entender isso aqui? Versículo 33. Agora o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão derrubados, e os mais elevados serão abatidos. Deus está falando o que aqui? De uma floresta. Isaías está falando o quê? De uma floresta que foi derrubada, E já no versículo 11 vem o versículo onde Deus está dizendo que desse tronco que foi cortado, desse tronco que foi derrubado, ele iria fazer o quê? Sair um renovo. Eu disse para vocês, o mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que exalta. O mesmo Deus que tira alguma coisa de nós para que a gente não se quebre, não se fira, não se machuque, é o mesmo Deus que nos dará a condição que nós tenhamos o quê? A nossa visão e a nossa mente aberta, para que dentro de pouco tempo, dentro de muito pouco tempo, as coisas voltem a ser da maneira que precisa ser. Não do meu jeito, não do seu jeito, mas da forma e do jeito de Deus. Então, uma poda com certeza irá acontecer. Alguns galhos serão tirados. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo, no final, tudo estará no lugar que Deus quer que esteja.